Será que estamos buscando a Deus de todo o nosso coração? Com toda a sinceridade, com toda a nossa devoção? É sobre isso que nós vamos falar no devocional de hoje. Olá, sejam bem-vindas ao canal Equilíbrios 3. Esse espaço é dedicado a mulheres cristãs que buscam fortalecer o seu espírito, renovar a sua mente através da palavra de Deus e cuidar do seu corpo como forma de honrar o templo do Espírito Santo. Se você ainda não é inscrita no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma atualização, deixe o seu like, o seu comentário e nos ajude a compartilhar a mensagem de Deus para mais pessoas. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz assim: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Em outras versões vai dizer: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu acordei pensando nesse versículo e fiquei meditando nele ao longo do meu dia e pedindo ao Senhor para me dizer o que Ele queria me ensinar através dessa palavra. E eu fiquei meditando e remoendo essa pergunta e fazendo essa pergunta para Deus. Perguntei: Senhor, o que significa te buscar de todo o coração? E o Senhor, Ele tem ministrado no meu coração sobre a questão da entrega, sobre a questão da gente mergulhar mais fundo na presença dEle. Às vezes a gente, na nossa caminhada cristã, nós tendemos a nos acomodar, a nos acostumar com a vida religiosa. Às vezes a gente se limita somente em ir aos cultos, participar das atividades da igreja, cumprir, os nossos compromissos terrenos aqui com os nossos líderes, com os nossos pastores. Mas Deus, Ele requer muito mais de mim e de você. Como eu venho falando aqui em outros devocionais, Ele requer de nós intimidade, Ele requer de nós um relacionamento íntimo com Ele. E esse relacionamento íntimo não pode ser superficial. Nós estamos vivendo num tempo fast food, num tempo que tudo tem que ser a jato, tudo tem que ser instantâneo, tudo tem que ser para já. Estamos ficando cada vez mais impacientes, estamos querendo tudo muito para ontem, E com Deus não é dessa forma. A gente não pode simplesmente dobrar o joelho e esperar que em 5 minutos a gente sinta a presença de Deus, a gente fique quebrantada, a gente receba a resposta do céu, porque não é assim que funciona. O nosso relacionamento com Deus, ele é construído dia após dia, com a nossa vida devocional, com a leitura da palavra, com a oração. Então a gente não pode cair nesse engano de que com Deus a gente vai conseguir as coisas da mesma forma que indo numa lanchonete, fazendo um pedido e em 10, 15 minutos a gente recebe o nosso pedido, o nosso lanche. Porque não vai ser assim que vai funcionar. E aí a gente precisa examinar como que anda a nossa devoção a Deus, como que anda a nossa entrega a Deus. Será que estamos buscando o Senhor de todo o nosso coração? Será que estamos sendo sinceras? Será que estamos sendo totalmente entregues a Ele? Ou será que estamos apenas cumprindo obrigações ou até mesmo agindo de forma indiferente, de forma fria, de forma distante? Então precisamos examinar como anda o nosso relacionamento com Deus. É muito importante a gente entender que se a gente anda fria espiritualmente, se a gente anda sem vontade de orar, sem vontade de buscar a presença do Senhor, isso é um forte indício de que a gente não está bem. Então precisamos nos arrepender de algo, precisamos pedir socorro a Deus para nos ajudar, porque a gente não pode se acostumar a viver sem a presença de Deus. Um crente que está acostumado a viver sem a presença de Deus, ele precisa nascer de novo, Porque tudo que nos move é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Se a gente não tem essa chama acesa no nosso coração, é porque a gente está morto espiritualmente. Então a gente precisa pedir ao Senhor: Senhor, reacende essa chama, me mostra onde que eu estou errando, me mostra o que eu estou deixando de fazer, me mostra onde eu estou falhando, me ajuda, me ressuscita, transforma a minha vida, me molda, me lapida, para que a gente não venha se acostumar com a vida de frieza, de marasmo. A palavra de Deus é bem clara, os mornos, ele até diz na palavra que ele vai vomitar, Então a gente não pode nem ser frio e nem ser morno, ou seja, a gente não pode ficar em cima do muro, a gente não pode ficar na indecisão, a gente não pode ficar na inconstância. É claro que a nossa vida, ela é movida por altos e baixos. A gente vai ter dia que a gente vai estar mais forte, vai ter dia que a gente vai estar se sentindo mais fraco, vai ter dia que a gente vai estar mais animada, vai ter dia que a gente vai estar se sentindo mais desanimada, mais cansada. Isso é comum, porque nós somos seres humanos, Nós passamos por dificuldades, por lutas, por dores.
E vai ter momentos sim que a gente vai estar se sentindo um pouco mais fragilizada, mas nós não podemos nos acostumar, né, a viver dessa forma. A gente não pode se acostumar a viver longe da presença de Deus, sem sentir a presença de Deus. Então é muito importante que a gente faça esse autoexame hoje e identifique aquilo que não está agradando ao Senhor, aquilo que não está legal na nossa vida, para que a gente possa melhorar. Quando a gente começa a pedir ao Senhor para nos mostrar o que está nos atrapalhando, o que está atrapalhando a nossa comunhão com Deus, automaticamente Ele vai nos revelando os impedimentos. E essas barreiras que atrapalham a nossa busca pelo Senhor, elas podem ser várias, como distrações, preocupações, redes sociais, enfim, são várias as formas em que o inimigo usa para nos distrair, para nos tirar da presença de Deus, para nos tirar do foco que é adorarmos ao Senhor, que é termos uma vida devocional com Ele. Então precisamos pedir ao Senhor para nos ajudar a identificar quais têm sido essas barreiras, quais têm sido esses impedimentos para que o nosso relacionamento com Deus seja mais saudável e íntimo. Quando a palavra diz que nós acharemos ao Senhor quando buscarmos de todo o coração, a gente sabe que quanto mais a gente está perto do Senhor, mais Ele se aproxima da gente e automaticamente a gente vê isso na transformação da nossa vida, a transformação do nosso caráter, a transformação do nosso temperamento, a transformação do nosso comportamento, da nossa forma de agir, de falar. Tudo isso reflete. Não tem como a gente ter intimidade com Deus e permanecer da mesma maneira, porque automaticamente o Senhor vai nos convencendo do pecado, Ele vai nos constrangendo, Ele vai nos convencendo ao arrependimento e a gente vai sim buscando uma vida de santidade, uma vida que louve ao Senhor. Então, para que a gente viva uma vida de santidade, uma vida de devoção ao Senhor, a gente precisa estar aos pés dEle, a gente precisa escolher a boa parte, a gente precisa dedicar tempo para a comunhão com o Senhor, a gente precisa sair da superfície, do raso e mergulhar mais fundo. A gente precisa parar de se contentar com tão pouquinho, com somente uma emoção na hora de um culto, na hora de um louvor, com somente uma emoção na hora de uma adoração e entrar no nosso quarto e nos rasgar diante da presença do Senhor, buscar intimidade, buscar a presença dEle quando não tem ninguém vendo, quando é só você e Deus. Quando nós buscamos ao Senhor com sinceridade, a nossa vontade se alinha com a vontade dEle. A nossa vida passa a ter sentido. A gente começa a enxergar as coisas de uma outra forma. Porque, como eu falei, não tem como a gente andar com Deus e viver da mesma maneira. A gente sente uma mudança radical na nossa vida. E isso afeta todas as áreas da nossa vida positivamente. Então, a gente só tem a ganhar quando a gente busca o Senhor de todo o coração. E para a gente resumir esse devocional, eu gostaria de deixar essa palavra de reflexão para você, que sente que poderia ir mais fundo, mas não sabe como, que tem o desejo de conhecer mais da palavra de Deus, mas sente dificuldade, que gostaria de ter mais intimidade com o Senhor, mas sente uma batalha sendo travada constantemente na sua vida. Eu quero falar com você, que assim como eu, deseja mais de Deus, mas às vezes sente que é tão difícil, que é tão pesado, que parece que a gente não alcança. Às vezes dá a sensação que a nossa oração não passa do teto, mas saiba que a gente não pode ignorar o mundo espiritual. Existem forças malignas que lutam o tempo inteiro para roubar nossa fé, para nos desanimar, para nos distrair, para nos tirar do foco do Senhor e para nos impedir de alcançarmos, uma intimidade com o Senhor. Então talvez o que você esteja sentindo seja uma batalha espiritual. E a gente só vence a batalha espiritual com armas espirituais. A gente só vence o inimigo com a palavra de Deus, com a oração, estando aos pés de Jesus. Para nossa casa resistir às tempestades da vida, ela precisa estar fundamentada em Cristo. Ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Se a gente não estiver fundamentada na palavra de Deus, se a gente não estiver alimentada o suficiente pela palavra de Deus, a gente facilmente vai ser levada por qualquer vento de doutrina, a gente facilmente vai ser enganada, a gente facilmente vai cair diante das lutas, das adversidades. Tudo que a gente precisa para encontrar o Senhor é não desistir. Não desista, continue clamando, continue orando, continue lendo a palavra, continue pedindo auxílio ao Espírito Santo para te orientar, para te guiar, para te ajudar a entender aquilo que você não compreende sozinha. Continue pedindo revelação da palavra de Deus, porque saiba que Ele tem prazer em se revelar para nós. Então que a gente possa nesse dia se despertar para mergulharmos mais fundo, para nos aprofundarmos um pouco mais, para sairmos da zona de conforto, para não nos conformarmos
em sermos espectadoras de culto, em sermos adoradoras somente dentro das igrejas, a não nos conformarmos com uma vida medíocre de oração, com uma vida medíocre de devocional, mas que a gente busque mais, que a gente queira mais, que a gente tenha mais sede, que a gente tenha mais fome, porque quanto mais fome, quanto mais sede a gente tiver de Deus, mais Ele tem para nos alimentar, mais Ele tem para nos dar. Então, se a gente quer mais de Deus, a gente precisa buscar mais de Deus, porque Ele tem prazer de nos dar mais. A gente não pode permanecer parada no mesmo lugar. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para nós nesse dia. Eu espero profundamente que ela tenha falado com você como ela falou comigo, que o Espírito Santo possa esclarecer melhor em seu coração. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final. Lembrando que você pode ler esse devocional completo em nosso site. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você. Fique com Deus e até o próximo devocional.